Meus irmãos e irmãs, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Primeira frase da primeira leitura de hoje. E em seguida São Paulo diz assim: assim ele, Jesus, capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então todos nós recebemos a graça, e o motivo de Deus ter dado essa graça para nós é um só: para edificarmos o corpo de Cristo. Vocês lembram que no início eu disse qual santo que nós estamos celebrando hoje na igreja? São João Paulo II. Exceto assim, que é bem novinho, todo mundo acho que se lembra dele, nem que seja um pouquinho. Foi um grande papa e um grande santo. Eu lembro que quando ele morreu eu tinha 12 anos. E já eu lembro de criança, tinha um quadro com o rosto dele lá em casa. E eu lembro que minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo falava: é um papa santo. Então foi um verdadeiro luminar na igreja, e conhecido no mundo inteiro. Vocês sabem quem foi Ian Tiranovski? Essa aí deu um trabalho para decorar esse nome, vocês não têm ideia. Ian Tiranovski? Provavelmente não. Ian Tiranovski foi um leigo lá da Polônia, que recebeu a graça, como todos nós recebemos, de edificar o corpo de Cristo, como é nosso dever de todos nós. E esse Ian Tiranovski, ele era contador. Aí veio a guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, e não tem muito serviço de contador na guerra, né? Então ele foi trabalhar lá no lugar que fazia botão de uniforme. E nos tempos em que ele não estava trabalhando, ele se reunia com os jovens da paróquia. Isso porque o pároco da paróquia dele, lá da cidade Wadowice, onde ele nasceu, tinha sido preso pelos nazistas e tinha morrido no campo de concentração. Então ele reunia com os jovens, rezava com os jovens, falava da vida dos santos, falava do evangelho. No meio desses jovens, tinha um que queria ser ator. Era um sujeito trabalhador, já tinha trabalhado em mina de cal, tinha perdido os pais muito cedo e tinha o sonho de ser ator. Mas devido ao exemplo luminoso de Ian Tiranovski, que a gente nem conhece o nome, esse jovem que queria ser ator mudou de ideia e resolveu ser padre. Esse jovem é São João Paulo II. Inclusive, São João Paulo II, mesmo depois de Papa, tinha lá uma foto preta e branca desse inspirador da vocação dele, que foi o senhor Ian Tiranovski. Então, meus irmãos, às vezes a gente nem imagina que um pouquinho que a gente faz, mas faz com amor, faz com dedicação, pode verdadeiramente mudar o mundo. São João Paulo II foi escolhido Papa numa época muito difícil para a igreja. Uma parte da Europa estava embaixo de uma ditadura que perseguia a igreja. Inclusive o Papa João Paulo II foi bispo na Polônia, sob essa ditadura que perseguia a igreja. E o resto do mundo se voltava cada vez mais para o dinheiro e virava as costas para Deus, perdia a fé. Então essa era a situação da igreja naquela época, em que ele se tornou Papa, um Papa muito jovem. No Evangelho, nós ouvimos Jesus falar de uma figueira que tem que dar frutos. Nós podemos comparar essa figueira com cada um de nós. Deus espera que nós façamos boas obras, façamos o bem, edifiquemos o corpo de Cristo, porque Ele quer ver frutos em nós. E o ministério de São João Paulo II foi cheio de frutos. Quando ele era padre e depois bispo, a polícia secreta da Polônia instaurou um microfone dentro do confessionário, escondido, porque queriam ver se ele, na hora da confissão, estava falando contra o governo, se ele estava tramando alguma coisa, se vinha alguém fingindo que era para confessar, mas era para falar de coisas contra, para fazer uma rebelião, alguma coisa nesse sentido. E veja que fruto bonito. O funcionário da polícia secreta da Polônia,
que foi escalado pelo governo para ficar ouvindo lá o que São João Paulo estava segundo estava falando, esse homem se converteu. Então veja as palavras poderosas de um santo, como fazem diferença. São Paulo, nessa primeira leitura, diz o seguinte: assim não seremos mais crianças, ao sabor das ondas, arrastados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Uma outra face do ministério do Papa João Paulo II foi exatamente isso: combater ventos de doutrinas falsas, astúcias e erros de homens dentro da própria igreja. Houve, após o Concílio Vaticano II, muitas pessoas dentro da igreja, mal intencionadas, que começaram a dizer assim: olha, você crê que Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro? Não, mas isso é coisa passada. Agora, hoje em dia já se diz o contrário. Jesus é só fundador de outra religião, é igual Buda, igual Maomé e etc. Se pervertendo o evangelho. E coitado do concílio, usando o concílio como desculpa. Pessoas que negavam a divindade de Cristo, pessoas que negavam a presença de Jesus na Eucaristia, membros da igreja, filhos, deveriam ser filhos fiéis da igreja, mas se comportavam como Judas, se deixaram levar por ventos falsos de doutrina, foram ludibriados pelos homens, induzidos por sua astúcia e erro. Então houve uma imensa crise de fé. E o Papa João Paulo II, quando ele chegou como Papa, isso estava assim, a pleno vigor. E talvez por isso Deus fez com que ele se tornasse Papa tão jovem. Ele tinha só 57 anos, um dos papas mais jovens que a igreja já teve. Com muita paciência, visitando cada país. Pode reparar que o Papa João Paulo II, ele veio aqui no Brasil 3 vezes. E fez questão de ir em cada país católico, promulgando as suas encíclicas. Foi o Papa que promulgou o catecismo. Quer ter no catecismo? Aliás, está em um livro bom para todo mundo ter. O livrinho importante que os católicos, infelizmente, não conhecem direito, o catecismo. Você tem uma dúvida? Olha lá, o que diz o catecismo? O que diz a nossa fé? Foi São João Paulo II quem promulgou. Aí os teólogos mal intencionados não tinham como dizer assim: ah não, isso aí, esse negócio que Jesus é Deus, é fé antiga, agora mudou. Fala, não, está lá no catecismo. São João Paulo II foi aos poucos, com muita paciência e humildade, reformando a igreja. Outro fruto muito bonito do ministério dele foi o fruto do perdão. Não sei se vocês sabem, mas em 1981, São João Paulo II, no dia de Nossa Senhora de Fátima, estava saudando os fiéis na Praça de São Pedro, e um homem que foi tirado da cadeia, um turco, deu 3 tiros em São João Paulo II. Um pegou no peito, um na perna e um no braço. E aí levaram ele às pressas ao hospital, ficou muito tempo internado. E depois que ele saiu do hospital, uma das primeiras coisas que ele fez questão de fazer é ir lá na cadeia, visitar o sujeito que deu 3 tiros nele e perdoá-lo. Eis um santo que ensinou à igreja o perdão, não apenas com palavras, mas com exemplos. Um outro ensinamento muito bonito da vida de São João Paulo II foi o ensinamento do sofrimento. Seria para ele a coisa mais fácil, vendo que ele já estava com Parkinson, aquela doença que faz tremer, não conseguia mais andar, falava muito, com muita dificuldade. Eu lembro as missas que tinham no Natal, e passa na televisão, né? E o Papa falava, já fala italiano, que já era difícil, né? Não dava para entender nada direito. Mas ele queria mostrar que não é porque uma pessoa está idosa, está enferma, que ela deixa de ter sua função na igreja. Pelo contrário, esse é o momento em que a pessoa tem que abraçar a sua cruz e junto com Cristo sofrer pela igreja. Não sei qual jornalista disse que São João Paulo II escreveu
14 encíclicas, mas a mais bonita foi a 15ª. Foi a encíclica que ele escreveu com o exemplo do seu sofrimento, um sofrimento unido ao de Cristo. E foi assim até o fim, dando frutos até o fim, como Deus quer que nós demos frutos até o fim. Jesus diz no Evangelho, ele comenta 2 notícias. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Quando acontece uma coisa muito marcante, ou uma tragédia, ou uma guerra, e aí a gente está ou no ponto de ônibus, ou no banco, ou, enfim, em algum lugar que as pessoas estão esperando, e aí o pessoal começa a comentar a notícia que todo mundo está comentando. Foi mais ou menos isso que fizeram. Chegaram para Jesus e falaram: nossa, você ficou sabendo? Pilatos mandou matar uns galileus lá que estavam fazendo sacrifício. E uma torre de Siloé, caiu, matou 18 pessoas. Virou o assunto. Muitos da época de Jesus tinham uma mentalidade que infelizmente persiste até hoje. A ideia é que é o seguinte: se está dando tudo certo na sua vida, se você está com saúde, se você está ganhando dinheiro, se está indo tudo bem, é porque Deus está abençoando. Se está indo mal, se você perdeu o emprego, se você ficou doente, se aconteceu um acidente, se deu qualquer coisa de errado, é porque Deus está te punindo. Essa era a mentalidade que o povo tinha. E aí Jesus vem chamar a atenção da multidão dizendo: se vocês acham que esses galileus que sofreram lá com Pilatos, ou esses outros que a torre caiu em cima deles, eram mais pecadores, foi por isso que isso aconteceu, vocês estão enganados. E Jesus diz: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Um dia, todos nós vamos morrer. Acho que ninguém está com pressa, né? Graças a Deus. Mas um dia vai chegar a nossa hora. E aí nessa hora, quais os frutos que nós vamos apresentar a Deus? Eu dizia no primeiro dia da nossa novena, se o telhado aqui caísse na nossa cabeça, e a gente apresentasse diante de Deus, se a gente não acordasse amanhã, o que eu iria apresentar para Ele? Será que os frutos que eu tenho produzido na minha vida de fé, com a graça que Ele me deu no batismo, são frutos de conversão? São frutos de arrependimento? Ou eu tenho abandonado a minha vocação, abandonado a graça que Deus me deu para seguir para um caminho errado? Isso é algo que nós temos que nos perguntar. A segunda parte do Evangelho, Jesus diz assim: certo homem tinha uma videira. Aliás, o homem, é isso mesmo, o homem tinha uma videira, tinha plantado uma vinha. Vinha é pé de quê? Fala mais alto. Uva. Aqui na igreja deve ter um monte de gente que sobrenome é Parreiras, né? Uva tem uma vinha, tem um monte de parreiras de uva. E aí no meio da videira, da vinha, tinha uma figueira. Figueira é pé de quê? É esquisito, né? Plantou aquele monte de uva, mas no meio tinha uma árvore diferente, uma figueira. E o homem estava lá, o dono da vinha, estava incomodado, porque toda vez que ele chegava lá não tinha figo. 3 anos ele foi lá, nada. Ele queria cortar, falou: vou cortar isso aí. Mas veio um outro que trabalhava para ele, falou: não, espera mais um ano. Vou cavar, vou colocar adubo, vou cuidar direitinho. Quem sabe ano que vem essa figueira não dê frutos. O significado inicial dessa parábola, essa figueira é Israel. No meio de um mundo em que todas as nações não tinham a fé verdadeira e não conheciam a Deus, todas eram vinha, tinha uma nação ali no meio que tinha a fé verdadeira, era Israel, era a figueira. Só que Israel não estava dando frutos. Deus mandava os profetas, Deus inspirou a sua santa palavra, mas Israel não dava frutos. Então Deus resolveu mandar esse agricultor tão bondoso que é Jesus, para cavar, melhorar a terra. Quem sabe assim, com Jesus, a figueira não daria os frutos esperados. E aí, trazendo para a nossa vida, nós estamos nesse tempo em que Jesus tenta cavar ali no nosso orgulho, adubar a nossa fé com a oração e com os sacramentos, para ver se a gente dá frutos. Então, se hoje de manhã, a hora que você acordou, você abriu o olho,
É porque Deus está ali esperando os frutos. Deus resolveu te dar mais um dia. Deus queira que todos nós acordemos amanhã. É Deus, na sua misericórdia, paciência e bondade, te dando mais um dia, porque Ele quer que você dê frutos. Mas a paciência dele não vai durar eternamente, porque um dia nós vamos estar diante dele e vamos ter que apresentar a nossa vida. Seremos julgados. Entregaremos a Ele os nossos frutos. Então que o Espírito Santo, por intercessão de São João Paulo e de São Judas Tadeu, possa nos conceder, produzir os frutos de conversão que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.